Irmãos, hoje eu separei para vocês um testemunho sobrenatural, um testemunho muito forte da missionária Fábia Bezerra. Ela conta como que Deus a resgatou do meio da bruxaria, como que Deus ele realizou essa obra de transformação tão grandiosa na vida dela. Ela relata nesse testemunho que ela foi até um cemitério fazer um trabalho com ossos humanos. E quando ela chegou lá, ela foi tentar mexer em alguns ossos e a entidade falou para ela: não mexa nesses ossos, porque esses ossos são ossos de um crente. Testemunho muito forte, irmãos. Eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Resgatando Valores, tá bom? Resgatando Valores. Depois entra lá, se inscreve, assista aos vídeos e aos testemunhos, porque esse canal é uma bênção. Eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Te peço também para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos, familiares. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Compartilhe em seus grupos de oração. Seja alguém que compartilha mensagens que falam sobre a transformação que Deus realiza. Tá bom, irmãos? Esse vídeo é muito forte e eu tenho certeza que ele vai alcançar muitas vidas. Deixa aqui nos comentários também de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Isso fortalece muito o nosso canal, tá bom? Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH, que Deus abençoe. Deus. Bem, eu sou da cidade, sou pernambucana, né, como a irmã falou. Faz apenas 1 ano e 6 meses que eu estou aqui pro lado de São Paulo. E precisamente em Guarulhos há 1 ano, né? E eu vim de Caruaru, Pernambuco. Uau. Onde ali, por misericórdia, também cooperei na Assembleia de Deus com o pastor Ailton Júnior, dirigindo o ciclo de oração. Mas, trazendo para o meu testemunho, eu sou de uma cidade conhecida como Belo Jardim, cidade pequena, de um lar que não era cristão, né? Uma família grande, muitos irmãos homens, 11 irmãos homens. Meu Deus, 11. 11. E na 12ª gestação da minha mãe, para surpresa deles, veio 2 meninas, Fábia e Fabiana, né? Porque quem começa a ter filhos, aí tem um filho, 2 já deseja ter uma menina. Sim. Né? Mas a minha mãe teve vários filhos para depois vir nós 2 ali. Para minha família foi uma alegria muito grande ter chegado 2 meninas, não só uma, mas 2. E esta alegria, ela expandiu não somente dentro da minha casa, como no meio dos parentes e familiares também. Sim. O meu pai chama-se Francisco, né? E o nome da minha mãe chamava-se Esté. E dentro da minha família, o meu pai era caminhoneiro, tinha alguns trabalhos na roça também, era uma pessoa bem fixo no seu trabalho do dia a dia. Meus irmãos trabalhavam com ele. E quando, na idade de 2 anos, né, porque eu cresci junto com a minha irmã, e com 2 anos e 8 meses, aconteceu algo que ele jamais esperava. Como ele mesmo relatava, né? Ele disse que foi um episódio que marcou a vida, porque eles não esperavam que aquilo viesse a acontecer. Então, o meu testemunho, ele começa a partir daí, porque eu estava brincando na sala com a minha irmã, gêmea, com 2 anos e 8 meses. E, de repente, eu me levantei e fui em direção à cozinha, e meus pais estavam jantando, mas o pai e a mãe conhecem quando o filho muda
de Sim. comportamento, não é? Sim. E minha mãe observou que o meu semblante estava diferente. Uma voz arrogante, grossa, e me aproximei da mesa. E quando eu me aproximei da mesa, eu olhei para o meu pai e disse que estava com sede. Quando eu disse que estava com sede, ele olha para um dos meus irmãos e diz, olha, vai pegar um copo com água. Quando ele diz, vai pegar um copo com água, um espírito havia se incorporado em mim e disse, eu não quero água, eu quero cachaça. Meu Deus. Aí o meu pai se assustou, como qualquer pai ficaria assustado, né? E quando ele ouviu eu pedir cachaça, ele se levantou para tentar me pegar nos braços. Uma criança de 2 anos De e 8 2 meses. anos e 8 meses. A senhora que o espírito que estava dentro pediu Incorporou, cachaça? pediu cachaça. Ai, E quando meu ele Deus. pediu, aí o meu pai olhou e pediu para o meu irmão, né? Tentou me pegar nos braços e aquele mesmo mal que havia entrado falou para o meu pai que se ele não desse, ele me mataria. Eu morreria. Então, meu pai, eu costumo dizer, por não conhecer Jesus. Sim. Porque quem conhece Jesus sabe a quem clamar e sabe que tem resposta, não é? Mas o meu pai não tinha esse conhecimento. Então ele olha para um dos meus irmãos e diz, vai comprar uma meota. Acho que ele ficou com medo também, né? Também, muito assustado, porque ele se viu numa situação que ele nunca tinha vivido, na verdade. Então ele olhou e disse assim, vai comprar uma meota, que lá no Nordeste, meota é meia garrafa de aguardente. Ah, tá. E ele trouxe. E quando meu irmão chegou e que entregou a meu pai, ele entregou a garrafa na minha mão e presenciou que eu tomei no gargalo da garrafa. Meu Deus. Então, imagine que o desespero dele, da minha mãe, foi grande naquela situação. De repente, aquele mal saiu, e antes de sair, disse que eu já pertencia a eles. E me jogou ciscando no chão, se batendo. Então, meu pai pensou, é um ataque epilético. Aí me pegou nos braços, mas minha mãe me levou para o hospital. Quando chegou lá, o médico examinou e viu e disse, não, ela não tem nada. Mas aí o meu pai retratou a ele o que tinha acontecido. Sim. E esse médico era um espírita. Ele olha para o meu pai e diz assim, olha, tua filha tem mediunidade. Mas como ela é muito pequena, eu vou te ensinar a casa de um rezador numa cidade, próxima à cidade de Caruaru, chamada São Caetano. Tu vai lá, leva lá, e ele vai te orientar, vai dizer para você o que o senhor tem que fazer. Então, meu pai pegou aquela informação e ele queria resolver o problema. Sim. Né? Ele disse, então, eu vou lá. Porque se o médico disse que não é para ele resolver, essa é outra situação, Que não eu vou tinha levar. nada a ver com ele, não era doença, era espiritual. Exatamente. Mas até aí teu pai não sabia de nada. Não, meu pai, como vai passando os tempos, a gente vai ouvindo algumas coisas. O meu pai conhecia pessoas que viviam envolvidas, mas ele propriamente não, entende? Mas também não tinha aquele conhecimento. Discernimento, né? Discernimento, exatamente. Aí ele levou, quando chega lá neste homem, né, que foi indicado, ele olhou para o meu pai e disse que eu tinha mediunidade, que eu tinha que fazer um trabalho, que ele teria que fazer um trabalho me ofertando dentro do candomblé para tentar sustentar por um tempo, porque eu ia ter que desenvolver aquelas correntes a qual o que estava acontecendo naquele momento. O que o meu pai fez? O que eu preciso fazer? Aí ele especificou o que ele tinha que comprar, tudo que meu pai comprou para levar, para fazer um trabalho, que chama obrigação também, né? E ali fez uma oferenda e pela primeira vez me ofertou dentro do candomblé e me trouxe para casa. Uma criança. Uma criança. Foi ofertada. E quando eu vim, aí o meu pai acreditava que tinha feito a coisa certa e que era necessário para que aquilo parasse, não é? Aí me trouxe para casa, eu passei de 2 anos e 8 meses até os 7 anos de idade. Ele disse que o meu comportamento era mais agressivo, um pouco diferente da minha irmã. E quando foi com 7 anos, de madrugada, ele se acorda, com barulho no meu quarto, e estava eu novamente possessa pelo aquele espírito. Incorporada. Meu Deus. Então, quando ele vê aquela situação de novo, aí ele imediatamente diz o quê? Eu vou levar de novo para tentar resolver, porque ele achava que da primeira vez tinha resolvido e ia resolver da segunda. E quando ele me leva pela segunda vez,
Aí, aquele homem, mais uma vez, olha para o meu pai e diz, está chegando a idade dela desenvolver, o senhor não vai poder impedir, porque ela já foi predestinada para essa situação. E o meu pai, na época, ele tinha uma certa condição financeira, e ele olha para ele e diz, não, tenta fazer o que você fez a primeira vez. Minha filha não, minha filha é pequena, ainda é uma criança, eu não aceito essa situação. Ele disse, nós podemos tentar fazer mais uma vez e tentar se segurar, mas vai chegar um tempo que você não vai poder impedir. Aí o meu pai pergunta, e o que eles pediram da primeira vez, da segunda foi o dobro. Foi muito mais. Tanto no custo financeiro, como em pagamento, como no que eles pediram. Sabe? A primeira vez pediram uma quantidade de material, da segunda pediu o dobro. Entre animais e outras coisas. Ah, eles pediam tudo isso? Tudo. Galinha, bode, um monte de coisa. Ai, meu Deus, era para sacrificar? Era, para fazer esse trabalho. Aí, quando eles fizeram pela segunda vez, aí me traz para casa. Então, meu pai acreditava que não ia acontecer mais. Que, assim... livre? Estava livre, porque já a segunda vez. Aí passou de 7 anos aos 9 anos de idade. Com 9 anos, eu estava numa segunda-feira de carnaval. A gente sabe que é época de carnaval o povo toma banho na rua, não é? E principalmente no Nordeste. Toma banho na rua, brinca, passa o dia todo. E já estava entardecendo. Aí eu estava brincando com a minha irmã, com as outras crianças na rua. E quando minha mãe viu que já estava tarde, já era finalzinho de tarde, ela pediu que eu entrasse. Tanto eu quanto a minha irmã. Mas ela disse, entre e vá tomar banho. E eu lembro que eu entrei. Quando eu entrei pro banheiro para tomar banho, que eu toquei no chuveiro, eu abri. Quando eu abri, eu só notei que eu caí. E eu caí sentada e não conseguia ficar de pé. Meu Deus. Eu não conseguia, não sentia as pernas, não sentia nada. E comecei a gritar pela minha mãe. Aí a minha mãe imediatamente abriu a porta, veio, pegou-me, me trocou de roupa, mandou chamar o meu pai, que estava mais adiante com os amigos, né? Aí meu pai veio e minha mãe contou que não estava sabendo o que estava acontecendo, mas que eu tinha caído e eu não conseguia, eu não sentia nada. Aí ele colocou no carro e disse, vamos para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, estava um tumulto grande nesse dia, porque tinha acontecido um problema de uma briga generalizada numa praça lá, e muita gente enchendo o hospital, né? Aí o médico atendeu e perguntou ao meu pai o que tinha acontecido. Ele disse, olha, eu não sei, ela estava boa. E ela caiu. Aí mandou, eu lembro que me deitaram na maca lá e ele veio me atender. E eu lembro que começaram a furar embaixo do meu pé, na minha perna, eu não sentia nada. Então, da cintura para baixo, eu não estava sentindo nada. Meu Deus. E ele me deu um medicamento e foi conversando com meu pai. Depois foi atendendo outras pessoas, que é um hospital de interior e numa cidade pequena. Chegando bastante gente, né? Por causa da confusão que tinha tido. Até que chegou um momento em que o médico chamou meu pai e diz assim, olha, aparentemente tua filha não tem nada. Agora ela está sem andar. Ela não tem nenhuma fratura, né? Não tem nada. Então, o senhor vai fazer o seguinte. O senhor vai levar ela para casa. Se ela não voltar a andar, porque hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira de carnaval. O senhor está vendo o tumulto que está aqui? Então, o senhor leva ela para casa. Deixe passar o período do carnaval. Se ela não voltar a andar, porque eu acredito que o médico achava que no outro dia eu poderia estar bem. Aí ele disse, se ela não voltar a andar, o senhor vai trazer. Aí a gente vai fazer exames, vamos ver o que está acontecendo. E isso meu pai fez. Me levou para casa, passei terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinza e nada de andar. Quando foi na quinta-feira, aí começou a levar para os hospitais. Aí eu fazia os exames e os exames diziam que eu não tinha nada. Todos os exames constava que eu não tinha nada. Com isso, fiquei 2 meses sem andar de um hospital para o outro. Aonde indicavam ao meu pai, leva em tal hospital, tem um médico tal. E ninguém meu pai descobria levava. nada? Ninguém descobriu nada. Era tudo espiritual.
Porque, e tudo espiritual. Porque quando chegava no médico, ele olhava todos os exames, ele dizia assim, na medicina ela não tem nada. Meu Não Deus. tem. Tá tudo Normal. ok, tudo normal. E por que que ela está sem andar? E não sentia nada mesmo? Nada. Nadinha. Como ia pro banheiro? Era Minha mãe mãe que te levava, trazia? trazia, Dava levava. banho? Dava banho, tudo. Nesses 2 meses, a gente chegou na cidade de Caruaru, na Santa Efigênia, um hospital lá. E quando nós chegou no hospital, aí meu pai já tinha um monte de exame, né? E o médico pediu o exame atual, porque além de trazer os outros, eles pedem local Mais também. recente. Aham. Aí começou a mostrar, e ele começou a ler e olhar um após outro. E quando ele olhou, ele disse assim, mas sua filha não tem nada. Aí o meu pai olhou para ele e disse, mas ela está sem andar, doutor. Como é que eu posso dizer que ela não tem nada se ela está sem andar? Aí o médico disse assim, me conte a origem. Me conte, o que aconteceu com essa menina? O senhor tem alguma coisa que aconteceu mais, quando ela era mais criança? Ele disse, tem. Aí quando ele começou a contar e a lembrar o que tinha acontecido quando eu era pequena, aí o médico disse assim, então o senhor trouxe ela para um lugar, não vai resolver, o senhor tem que levar para esse lugar aí. O senhor tem que levar para um lugar apropriado para tentar resolver, porque aqui o senhor não vai resolver. Mas o meu pai já estava tão revoltado, porque o que ele botou na mente? Quando ele olhou para o médico, que ele ouviu aquilo, ele disse, olha, doutor, sabe de uma coisa? Eu não vou levar minha filha para lugar nenhum mais. Aí ele disse, não vou levar mais para Xangô, não vou levar mais para Macumba, não vou levar mais para lugar nenhum. Porque eu não vi resultado. Ele disse, olha o resultado que eu vi. Minha filha em cima da cadeira de roda. Porque eu levei a primeira vez, eu gastei, então ele começou a expor o que ele estava sentindo para o médico, sabe? Levei a primeira vez, não vi resultado, levei a segunda, eu só gastei dinheiro, não vi resultado, e agora o resultado que eu tenho é ela em cima de uma cadeira de roda. Então, doutor, vou fazer o seguinte, eu vou levar ela para casa. Se ela voltar a andar bem, se ela não voltar, ela vai ficar numa cadeira de roda. Aí ele disse, pode ser que Deus esteja me castigando. Aí o médico disse, aí é uma decisão sua, porque aqui eu não posso dar um diagnóstico se eu não estou vendo nada. Aí meu pai me pegou e trouxe para casa, mas veio revoltado e dizendo, ela não vai para lugar nenhum. Olhou para minha mãe e disse, e a palavra do meu pai era aquela assim, sabe? Eu falo e escrevo e ponto. Então não se leva ela para lugar nenhum, não quero ouvir conselho de ninguém mais. Ele estava decidido. Decidido. Aí me trouxe, fiquei 6 meses em cima de uma cadeira de roda. 6 meses, 6 irmã? meses. E minha mãe, quando chegava alguém, dizia, tem fulano de tal, que pode fazer alguma coisa, ela levava escondido do meu pai. Muitas vezes assim, tudo que eu ensinava ela, dá um banho de rosa, faz isso, faz aquilo, ela tentava. Estava tentando buscar solução para esse problema. Tudo, mas não via. Até que, nesses 6 meses, de repente, numa quinta-feira à tarde, eu estava de frente à TV, assistindo, aí uma mulher tocou a campainha da minha casa. E essa mulher, quando ela tocou a campainha, era uma mãe de santo, né? Ela chegou e disse assim, cadê o seu pai? Aí um dos meus irmãos falou que ela estava lá dentro, que meu pai estava lá dentro. Sim. Aí ela entrou. Quando ela entrou, ele abriu a porta, né? Quando ela entrou, aí ela passou por mim, que estava na sala, e falou assim, olha, alguém que te visitou há muito tempo disse que tu vai andar. Aí eu olhei, eu disse, mas o médico disse que eu não ando, porque na minha mente era que eu não ia andar mais. E de repente ela entrou e foi conversar com meu pai. E o meu pai era um galegão alto, sabe? Brabo. Aí ele saiu colocando ela para fora, dizendo, eu não quero ouvir, não quero conversa, sai da minha casa agora. E enquanto minha mãe dizia, tenha calma, aí ele dizia, não quero conversa, e mandando a mulher ir embora. Quando aquela mulher foi saindo, ela parou na minha frente. E ela disse, aproveita o resto da tarde, porque amanhã talvez você não veja a luz do sol. E virou as costas e saiu. Aquela frase tocou a minha mãe. Por quê? Porque quando ela deu as costas, eu comecei a sentir dor. 6 meses eu não sentia nada.
Quando ela deu as costas que saiu, eu comecei a sentir cãibras. Meu Câimbras, Deus. e minha mãe começou a fazer massagem e gritando pelo meu pai, mandando ir, a casa começou a encher de gente, porque as dores eram tão grandes que eu comecei a desfalecer no colo da minha mãe. Abrindo um parêntese, eu entendo que o inimigo, ele não desiste fácil, Sim. né? A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas glória a Deus que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Né? É. E foi Jesus que veio para desfazer A obra do as maligno. obras do maligno, né? Mas a gente percebe que aí naquele momento, quando ela começou a ver que eu desfaleci no colo dela, imagina, a casa começou a encher de gente, porque viu gritos e o meu pai foi se desesperando, aí meus irmãos, porque minha mãe gritava, minha filha vai morrer. E ela dizia que aquela frase, ela pode aproveitar a tarde, que amanhã pode ser que não veja o dia. Era uma ela despedida. disse, minha filha vai morrer. E naquele meio do desespero, também abre um parênteses, que por muitos anos eu perguntava a Deus, sabe? Eu dizia assim, Senhor, mas se naquele dia, nesse tumulto todo, nessa aflição dos meus pais, tivesse passando na frente da minha casa um crente, mas um crente ousado, né? Crente cheio do Espírito Santo. Na frente da minha casa, talvez a minha história fosse outra. Mas também entendo que tudo tem um propósito, por isso que hoje estava na agenda de Deus de estar aqui, né? Glória a Deus. Contando e relatando o que Jesus faz e o que ele pode ainda fazer na vida daqueles que creem. É verdade. Né? Sim. E no meio, voltando para o testemunho, no meio daquele tumulto, aquela mulher volta. E aquela mulher volta e olha para o meu pai, e meu pai desesperado e faz qualquer coisa. Mas não deixa minha filha sair morta daqui, não. Quando ela pede, tire o povo de dentro de casa, diminua, esvazie mais a casa, né? Porque o assunto ia ser mais restrito e entrou no quarto. Eu só lembro que ela começou a fazer umas invocações lá e eu fui, assim, as dores foram amenizando a ponto de me trocarem de roupa e me colocarem no carro, minha mãe sentada comigo do lado e me conduziu para um salão, um terreiro grande, onde ali, primeiro, ela fez uma consulta diante de uma mesa branca, né? Ela fez primeiro uma consulta, depois me trouxe para dentro da casa dela. E eu lembro que eu fiquei na minha cadeira de roda, numa varanda, sentada, enquanto estavam conversando alguma coisa, e de repente eu vi o meu pai parando um caminhão. Ele tinha caminhão, né? Aí ele parando e descarregando várias coisas, sabe? Várias caixas de bebida, animais também. Que eles tinham pedido para o teu pai? Tinha pedido que tinha que fazer aquele trabalho naquele dia. Então, enquanto eu aguardava, o meu pai foi providenciar o que eles tinham pedido. Sim. E ali foi feito, porque me levaram para dentro do salão, era perto de 10h30 da noite, já me trocaram de roupa e me botaram ali. Estava pessoal reunido, né, para fazer o trabalho. E me tiraram da minha cadeira e me colocaram numa cadeira no meio de um círculo. E dali as pessoas que ali estavam começavam a se manifestar, tomar o sangue dos animais, derramar sobre mim. E eu me levantei. Derramavam sangue sobre a senhora? Sangue de bode e me deram um banho. Aí quando me deram banho, tudo, aí terminou, eu me levantei andando. E eu me levantei feliz, eu não andava. Mas eu observei que minha mãe estava na porta do salão chorando muito. Ela não estava dentro, ela estava na porta que dava acesso à rua, mas chorava. E eu cheguei pertinho dela e eu disse assim, mãe, eu tô andando. Eu pensei que ela estava chorando, porque de felicidade, né? Aí, limpando os olhos, sabe? Eu limpando os olhos e eu disse, agora eu vou tomar banho, vou tirar esse sangue todo de cima de mim. Aí, quando eu disse isso, a mulher que agora foi me apresentada como madrinha, disse, é sua madrinha, e madrinha é feita uma mãe que vai cuidar de você por esses dias. Aí ela agora chega e diz assim, não, você não pode tomar banho agora. Nós tem outro trabalho a fazer, você vai comigo. Aí minha mãe seguiu até um certo
espaço, né, na entrada do cemitério só. Eu fui levada para o cemitério São Sebastião, conhecido como cemitério velho da cidade de Belo Jardim. Meu Deus. Nós adentramos e lá tinha... É comum, eu não sei aqui, mas lá é comum ter essas catacumbas que tem gaveta do lado. Sim, tem aqui também. Capela, não é? Que o povo chama. Uhum. Pronto. Aí estava aberto, estava com defumadores, folhagem no chão. E ela disse assim, ó, entre, pega aquele vaso ali. Pega aquele jarro. E eu entrei. Mas eu entrei certa que eu ia pegar e entregar na mão dela. Quando eu entrei, aí ela puxou a gradinha e fechou. E eu lembro que eu gritei muito. Era de noite. Deixou presa lá dentro? Deixou presa lá dentro. Eu lembro que eu gritei muito. Me tiro daqui, eu tenho medo do escuro, eu não posso ficar aqui. E ela disse, calma, eu vou pagar o convênio, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco dela demorou 7 dias. 7 dias? 2 mulheres cuidavam de mim, do lado de fora. Mais 2, uma durante o dia e a outra durante a noite. A catacumba, eu lembro que ela era uma das últimas e era virada para a parede, sabe? Sim. E tinha uma cortininha na frente. Mas ali ela trazia as comidas. Para mim era sempre farofa, comida oferecida, coisas assim. E teu pai, como ficou nesses 7 dias? 7 dias ali dentro. Tudo se fazia ali, até eu completar os 7 dias. Ela dizia que era um trabalho de cabeça, alguma coisa preparativa assim. Eu ainda era muito pequena, não tinha muito entendimento do que estava acontecendo. Eu só sabia que era algo para eu poder continuar andando. Meu. Que era um trabalho para eu melhorar. Então, quando eu chorava, sentia falta da minha mãe, né, que eu queria ir embora. Aí elas diziam assim, sua mãe tá ali, é que ela não pode vir para cá, para perto. Mas é para você ficar boa. E o medo que a senhora tinha? Porque a noite ia chegar. No como primeiro ficava? dia eu tive, no segundo, mas não tinha 2 mulheres, uma não ficava durante o dia de companhia. E a outra durante a noite. Sentava na porta, conversava. Ai, meu Deus. Passaram-se os 7 dias. Eu saí dali e comecei a frequentar, comecei a andar por este caminho, não é? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que há caminho para o homem parece perfeito, mas o fim é a morte. Tem muitas pessoas que andam pelo caminho achando que está perfeito, está certo. E após eu sair, eu comecei a frequentar, a fazer vários trabalhos, me preparar para algo no futuro que elas diziam que era algo que eu seria no futuro. E a essa altura, o meu pai agora começou a aceitar a situação, vendo que, por mais que ele tentou impedir, ele não conseguiu. Então, é como que ele dissesse, é melhor eu ver minha filha viva, andando bem, do que com o problema que estava, ou até mesmo não estar mais entre nós. Então, ele tinha esse certo medo. Passaram-se 2 anos e meio, quase 3. Aí aquela mãe de santo, que agora era madrinha, já tinha uma intimidade maior, né? Era uma pessoa bem vista na sociedade, sabe? Era uma pessoa de uma família tranquilo. Não podia dizer que tinha outra índole em questão, fora o trabalho dela, assim, questão pessoal mesmo. Não, era uma pessoa de bem. Aí ela agora chega e diz ao meu pai assim, olha, eu preciso levar ela para a Feira de Santana, porque lá nós vamos fazer um trabalho, um aprimoramento, e está chegando a idade e ela precisa se preparar. Então, para o meu pai não havia mais como dizer não, eu vou impedir. Então, ele autorizou e claro que ele quis saber tudo, aonde vai ficar, qual endereço, tudo certinho, para saber aonde eu deixei minha filha. Né? E quando eu fui para uma casa de uma família bem vista, era numa zona, eu só lembro que era numa zona rural, e ela também tinha um comércio lá. E quando era noite, o que eu achei diferente de Pernambuco é que os trabalhos lá tinham o costume de fazer dentro do cemitério, sabe? Encruzilhada, pessoas que trabalhavam ali dentro abriam, fechava. Então você começa a conviver com esta situação e acha que é normal, né? Que é uma coisa que você foi predestinado para aquilo ali, então você tem que seguir. Mas foi num desses trabalhos
que eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Sim. Né? Porque no período que eu estava lá, também tinha outra jovem já de outra região, de outro estado, fazendo o mesmo, passando pelo mesmo processo que eu. E nós tínhamos que fazer um trabalho de 7 sexta-feira. Nessas 7 sexta-feira, ela fazia empreitada com a pessoa que foi fazer o trabalho e fazia empreitada também com o vigia ou o coveiro ali, porque ela pagava para ele. Então, ele passava a semana marcando a cova que ele ia abrir. Ele passava a semana. Deus do céu. E quando chegou nessas 7 sexta-feira, que foi aonde teve esse episódio, né? Que teve várias, mas essa, faltando 2, era 7. Faltando 2 sexta-feira, a gente chegou lá, era 0 horas. E sempre acompanhava a madrinha, sempre acompanhava o moço que estava lá para abrir, para fechar, e a jovem que foi comigo também. Quando nós chegamos lá, a cova estava aberta. Quando era a cova na gaveta, ela abria, sabe? Aliás, ele tirava aquela pedra de concreto. Se era no chão, eles tiravam a areia, a terra, e quem tocava e abria o caixão éramos nós. Meu Deus. Então era para tirar o pedaço da perna esquerda de um defunto de 3 a 4 dias de morto. Era algo assim. E colocava dentro de uma lata cheia de aguardente. Colocava, saía com aquela lata de tinta, porque quem visse saindo de lá dentro imaginava que foi pintar, foi fazer alguma coisa. Então, quando a gente saía, levava, chegava dentro do rocon, que é um quarto separado, dentro de um tacho de barro e colocava até completar a 7ª. E ali se conservava com 1,51 litro, aguardente, sabe? Aí fizemos 5 vezes. Não teve problema nenhum. Quando faltava 2, chegamos lá, era 0 horas, a cova era no chão. Então, quando deu o horário, aí a gente saltou pra dentro. E quando eu fui tocando... Tinha um horário certo também? Tinha um horário, porque ela faz primeiro o ritual, invoca e tudo, e diz o horário. Então, Bem satânico mesmo, Bem. né, Miss? E quando deu o horário, eu saltei. Quando eu fui tocando no parafuso, aí o Exu se incorporou na mulher e gritou: não toque aí, no meio do silêncio. Dá aquele grito horrível e diz: não toque aí. Aí de lá de dentro eu olhei e eu digo: oxe, mas nós já tá aqui dentro. Estamos quase abrindo. Não, sai depressa daí de dentro. Sai depressa, porque o corpo que está aí dentro não é meu e não é teu. É de alguém de lá de cima. Porque quem é protestante, nós não podemos tocar. Meu Deus. Eu não sabia o que era. Mas a ordem é: não toque. E quando eu saí... Nossa, tô toda arrepiada aqui. Tremendo, olha. Jesus Quando eu saí, eu olhei amado. pro coveiro, ele tremendo. Porque nem ele esperava. Ele assustou. E eu olhei assim, eu disse: o que é isso? O que é isso que está aqui dentro? Aí ele disse: certamente que é o corpo de um crente. Quando ele disse que era o corpo de um crente, aí entrou no meu coração e eu vi quando a madrinha olhou para ele e disse: eu estou pagando para você ficar calado. E ele não tá mais aqui quem falou, mas ele ficou com aquela cara assustada. Aí eu disse: oxe, nesse a gente não pode tocar? Então o dia desse é mais forte do que o nosso. Te entra uma curiosidade. Entrou. Meu Porque Deus eu dizia do assim: céu. ora, se nós tocou, então se nesse nós não pôde tocar, então esse tem um guia maior, é mais poderoso do que o nosso. Um guia maior. Glória a Deus. Eu não conhecia, Jesus, né? Não tu és sabia o que era maravilhoso. crente, mas foi o primeiro impacto que eu vi o valor do crente na mão de Deus. Até Como depois de morto. Até depois de morto. Ai, se depois de morto, Não pôde tocar? imagina vivo. Oh, Imagina glória você a que Deus. está me ouvindo. Louva, adora, exalta o nome do Senhor. Sobre a tua vida não vale encantamento, não é? Porque Glória a quem Deus. tem a vida na palma da mão de Deus, nem o diabo arrebata. A Bíblia Nem diz. os ossos têm poder Glória de a tocar. Deus. Então, quando eu tive essa experiência, aquilo ficou marcado. Mas eu não sabia o que era, não fui procurar, mas ficou gravado. Né? Passou-se. Aí chegou o tempo de eu retornar para Pernambuco. Voltei, comecei a frequentar 2 terreiros na cidade. Voltei com a atitude mais diferente, assim. Eu era uma jovem mais impulsiva, sabe? Em questão de ser
a palavra, se eu disser, eu vou fazer, eu tenho que fazer, e não ouvi o não. E muitas vezes, e o meu pai sempre foi firme no que ele dizia. Nas decisões. Nas decisões. Mas foi passando esse período de tempo, até que, e já estando em Pernambuco, aí eu passo por outra experiência, anos depois também. Por outra experiência, porque eu frequentava 2 terreiros, e na minha casa tinha um salão, né? Era uma casa de esquina e tinha um salão. No fundo dela, e eu fiz ali o PEGI também. Então, Fez o quê? PEGI. O que é PEGI? É um altar. De Tá. oferenda também. Além de eu Tá, frequentar 2, então eu tinha um ali em também. casa. Aham. E na porta da entrada de casa, eu tinha uma estátua dentro de um tachinho de barro, 1,51 litro. Quando eu entrava, dava banho. Aí eu comecei a ouvir vozes, ver situações dentro de casa. E comecei a frequentar os 2 e dentro da Quer minha dizer, casa. ninguém mais te segurava. Não, porque agora eu tinha entendido que eu tinha que seguir esse caminho, sabe? Então, até que um dia chegou um moço para fazer um trabalho dentro do terreiro. E indicaram ele, nós, porque nós já tínhamos vindo de Feira de Santana, com conhecimento maior, e acabou... Os vizinhos todos conheciam agora também ou não? Não, conhecia. Os vizinhos sabiam o que acontecia assim, como era que eu estava, a filha de fulano teve esse tipo de problema, espiritual, né? Vive dentro de um terreiro, mas detalhes, não, era algo segredo que ainda. era mais reservado, Certo. entende? Então, chegou o momento que chegou um rapaz em casa, dentro do terreiro, para fazer um trabalho, e esse trabalho ele tinha que pegar um pedaço de osso de defunto e restos mortais. E aquele moço foi embora. E nós estávamos preparando uma festa, que tem a festa dos Exus, e uma festa antes é a festa da matança, que é de animais, para preparar as comidas para o outro dia. De repente, esse rapaz chega. E eu estava dentro do PEGI, e quando eu vi, a entidade dizia assim, ó, sai, porque o rapaz está chegando. E eu saí. Aí ele chegou com um saquinho plástico, sabe esse chia-chia? Dentro de 2 saquinhos plásticos, escondido, e chegou e botou assim em cima de uma mesa, no meio do salão. Aí quando ele colocou em cima da mesa, aí eu escutei a entidade dizer assim, ó, diz a ele que esse não presta. Aí eu nem cheguei perto. Eu olhei pra ele e disse, ô moço, esse aí não presta não. Aí ele olhou pra mim e disse, não, presta? Aí eu disse, ele tá dizendo que não presta não. Por que não presta? Eu pulei o muro do cemitério, coração na mão, fui no Restos Mortais, tirei, trouxe, e você veio dizer que não presta. Aí eu virei pra entidade, por que não presta? Ele disse, diga a ele que não presta. Não suporto o cheiro e diga que osso de crente não vai servir para matar ninguém. Ai, meu Deus. Quando eu ouvi do aquilo, céu. eu me assustei, sabe? Quando eu ouvi a palavra, porque palavra crente lembrou do que tinha acontecido lá. Jesus. Quando eu olhei, eu disse, mas nem o osso? Falei, nem o osso? Quando eu procurei o rapaz já tinha saído. O rapaz saiu correndo com um saco na mão, né? O saco de osso também. saiu. E saiu correndo, e quem ficou doido de terreiro foi eu, porque eu fiquei de um lado pro outro, mas nem o osso, não é possível, nem o osso também. E foram passando, e ele saiu, e aquela palavra. Então, não, nem o osso, então não é possível, o guia desse é mais forte. Então vai criando-se uma curiosidade Uma de você dúvida dizer assim, também, né? gente, tem alguma coisa mais forte. O que esses ossos de crente têm que eles não aceitam? Que não aceita, que não pode. É. Por isso que as pelejas são tão grandes. No mundo espiritual existe e tem muitos crentes desapercebidos. Mas se eles entenderem o valor que ele tem, Glória a Deus. não é? E entender que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos dizendo que maior é o que está conosco do que o que está com ele, isso nos leva a olhar para a luta e dizer assim, ó, tu pode vir porque maior é o Deus que está comigo. Glória a Deus. Né? Porque a luta ela só vai servir para nos trazer uma experiência, Nos fortificar. nos fortificar e descobrir o valor da vitória, né? Porque a gente só sabe o que é um sorriso quando você experimenta as lágrimas, não é verdade? É verdade. Então aquilo ficou tão marcado que eu fiquei sem entender. Mas também não tinha resposta. Ninguém me explicava.
E não Sim. perguntava para a madrinha lá o que significava. Ah, não. Quando elas não, eu só lembro que uma vez tinha uma senhora bem de idade, também lá do terreiro, e eu lembro que ela estava sentada numa cadeira e ela olhava muito para o céu. E eu perguntei para ela, vó, a senhora está olhando tanto para o céu, porque era uma senhorinha. E um dia eu não entendi, porque vai passando o tempo, a gente vai entendendo. Tem coisas que traz a memória, não é? Sim, sim. E ela olhava para o céu e dizia, a senhora olha tanto para o céu, por que a senhora olhando tanto para o céu? E um dia ela disse, eu estou olhando ele por fora, porque por dentro eu nunca vou ver. Veja, tem pessoas que não têm a certeza que vai para o céu. Sim. Né? Sim. Vê tanta coisa em sua volta e não tem. Não Realmente, acredita, né? Não acredita. Quem não tem Jesus, Tem não tem a dúvidas, certeza, né? Tem dúvida. dúvidas. Mas quando você conhece Jesus, toda dúvida vai embora, não é? É verdade. E aquilo dali, um dia eu fui perguntar. Olha, e eu perguntei, aconteceu isso, e eu ouço, porque você é proibida de falar. Não Ela se falou toca nesse isso. assunto. Então, a gente não podia entrar muito Em detalhes. em detalhes. Então, foi passando os tempos, até que, quando chegou um período de tempo, eu escutei a entidade dizer que eu tinha que matar minha mãe. Que Aí tinha eu que disse- matar tua mãe? Aí eu dizia à minha mãe, não. E eu passei um período de tempo em casa que, ao mesmo tempo que eu estava bem, Estava de repente mal. eu começava a quebrar tudo. Sabe? O mal, aquele espírito incorporável, eu começava a quebrar tudo. Então eu fui ficando numa situação que foi deixando eles desconfiados. Será que a gente confia ou não confia? Que ao mesmo tempo que está bem, de repente se incorpora, corre com uma faca atrás de um, vai atrás de outro. Então o que nós podemos ver? Aí nesse período, o meu pai ele já ficou com mais cuidado, observando. E quando eu ouvi, eu estava num terreiro num bairro chamado Santo Antônio, era longe para o outro bairro que eu morava, e eu escutei a entidade dizer que queria que eu matasse minha mãe. Eu digo, minha mãe não. A minha mãe não. De jeito nenhum. Aí ele dizia, mas eu quero. Eu dizia, não. Aí sabe a sensação de pesadelo? Sim. Sabe quando você está dormindo, Sim. você sabe que é um pesadelo, quer acordar e não consegue? Não consegue sair daquele Pronto, lugar. aquela situação semelhante foi o que aconteceu. Porque eu comecei assim, correr em direção à minha casa, eu queria parar e não conseguia. Eu queria gritar, mãe, corre, mãe, e a voz não saía. Mas a minha consciência estava aqui. Certo. Eu estava consciente. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava mexendo no caldeirão de muguzá. Meu Deus do céu. Mas como minha mãe já sabia que tinha dia que eu estava bem, que não, e a mãe conhece, ela observou que eu não cheguei bem. Porque quando ela me viu, ela disse, entre, mas ela me viu chorando. Ela disse, eu vi ela chorando e eu com os dentes travados, porque eu não conseguia falar. Aí tinha uma porta da cozinha, que tem a porta da sala, e a porta da cozinha saía para o quintal. E ela, imediatamente, quando ela viu que eu não estava bem, ela correu e gritou. Ela gritou para os vizinhos, e eu lembro que eu ainda segurei no braço dela, ainda cheguei a agredir ela, mas aí os vizinhos entraram. A senhora foi pra cima da mãe? Foi. Os guias te levou aí Pra pra cima cima da dela. tua mãe? Aí os vizinhos ouviram o grito e entrou. Quando entrou, tentaram me amarrar, aí eu não vi. Aí daí eu não vi mais nada. Quando eu vim, assim, a visão foi voltando, eu já me vi amarrada numa grade de uma cama. Porque tentaram me amarrar na corda, disse que não conseguiam. Entrou bem umas 4 pessoas, homens, para tentar me amarrar, e me amarrou na grade da cama. Tiraram o colchão e pegaram a grade, sabe? E a rua cheia de gente, né? Aí, de repente, quando me amarraram, aí meu pai foi chegando. Aí viu o tumulto na rua, muita gente, e disseram para ele, a tua filha, a doente, porque para muitos eu era doente, para outros eu era louca, era deficiente, cada um que dava um nome. Certo. Então disseram para ele, a tua filha que é doente, ela bateu na tua mulher. E eu lembro que o meu pai chegou, eu costumo dizer assim, que o olhar dele não era de desprezo, era de desespero.
sabe? Quando ele olha, na hora você sente, você acha que é desprezo, né? Você acha que nunca gostou de mim. Então, eu achava que eles não gostavam. Na verdade... Era o que o inimigo colocava na sua mente. Na verdade, eram as atitudes que me faziam se afastar deles, né? Aí, meu pai disse assim, ó, ninguém solta ela. Porque daqui ela vai direto para uma grade. Aí, o que ele fez? Nós vamos levar para o sítio, nós vamos para um sítio, uma chácara, saiu da cidade para ir para o sítio, porque ele disse lá, vai poder cuidar dela, mas pelo menos aqui ela vai estar protegida de acontecer algo pior. Seja dentro de casa ou seja na rua. E tua mãezinha ficou machucada? Foi, mas não muito, porque os vizinhos entraram, mas machucou. Mas mesmo no meio daquela luta toda, eu lembro que ela ainda gritava assim, não machuque ela. Não machuque ela. Porque mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Independente de qualquer situação. E pediam para minha mãe ter calma e, de repente, eu não vi. Quando eu vim ver, já estava amarrada, né? Aí, quando meu pai, 3 dias depois, nós fomos para esse sítio. No meu quarto, botaram uma grade. Porque o meu pai dizia assim, olha, na rua, se um cachorro se irmar, ela corre atrás do cachorro com a faca. Meu Deus. Um gato... Ela mata também. Se o bicho incorpora e ela faz isso. Então, se acontecer uma coisa pior, é melhor a gente cuidar dela aqui. Então, ele achava que o que ele ia fazer era cuidar. Era o melhor. Era o melhor. E isso fez, sabe? E fez e me colocou. Só que eu entrei ali e nasceu aquele sentimento de revolta. Como que dizia assim, porque estão me prendendo? Não gosta de mim. Gosta mais da minha irmã. Sabe? Eu dizia, quando eu saí, eles vão se arrepender que fizeram isso. Porque o inimigo, ele começa a trabalhar na mente e colocar você como aquela pessoa vítima que pode se vingar depois, entende? Aí, nesse período de tempo, minha mãe chegou e disse assim, que um certo dia meu pai não dormia de noite, numa sexta-feira. Porque quando chegava, ela disse que era segunda e na sexta. Eram 2 dias mais terríveis. Porque ela disse que eu passava a madrugada gritando, possessa, gritando dentro do meu quarto. E ninguém dormia. Então, um dia, e meu pai bebia. Tinha vez que se aperreava, dizia que não aguentava mais aquela situação, que qualquer hora ele tomava uma providência. E minha mãe ficava com aquele medo, né? E quando foi nesse dia, nessa sexta-feira, minha mãe disse que ninguém dormiu. Meu pai acordou 4 horas da manhã e disse a ela, chama os meninos e vamos trabalhar e sobe no caminhão, porque eu não aguento, eu não consigo dormir e vamos embora trabalhar. E ela disse que, de fato, ninguém tinha dormido mesmo. Aí meu pai pegou o caminhão, ele tinha 3 caminhões e meus irmãos trabalhavam também. Subiram no caminhão e foi saindo e ela foi fechar a porta da porteira da chácara, porque agora nós estávamos morando no sítio. E ela disse que estava cansada, sabe? Cansada de fazer promessa. Ela disse tudo que pediam para fazer. Promessa para o Juazeiro ela fazia. A promessa disso fazia. Me medicava para poder me dar banho, sabe? Para me dar banho, para cuidar de mim em todos os períodos que uma jovem tem, que eu já estava perto dos meus 17 anos. Eu tinha 16 para 17. Aí, quando minha mãe fechou a porteira, ela disse que olhou para o céu. Ela se virou e olhou para o sítio e ela disse que aonde os olhos dela alcançou. Eu costumo dizer, e disse para ela um dia, mãe, foi a partir daí que Deus se inclinou para ouvir. Não é? Porque até então ela buscou muitos recursos. Ela bateu em muitas portas. Tudo que ensinava, ela ia. Mas chega um momento que a pessoa para e diz, eu não tenho outro recurso, eu não tenho aonde buscar mais. Então ela disse que quando fechou a porteira estava aquele azulão querendo amanhecer o dia. E ela olhou para o céu e ela disse que gritou como nunca havia gritado.
Ela gritou, Deus, Deus, tu existe, Deus. E saiu arrodeando a casa, que era uma casa de alpendre no meio de um roçado. E ela disse que saiu, Deus, tu existe. Deus, tu existe. Se tu existe, tira minha filha desse sofrimento, porque eu não aguento mais. Jeremias 33:3 diz, clame a mim e responder-te-ei. E eu dizia para minha mãe, mãe, não é que Deus não estava vendo, Ele estava vendo tudo, porque de Deus ninguém se esconde. Ele contempla os bons e os ruins. A diferença é que Deus não invade a vida de ninguém. Não é? O inimigo, ele não bate na porta, ele invade. Basta achar uma brechinha. Mas Deus não, Deus é educado. Então, no momento que a senhora clamou por Deus, que disse, Deus, se tu existe, faz alguma coisa por mim, é como Deus está no trono, mãe, se inclinar e dizer assim, peraí, agora é comigo, é? Agora você está me chamando. Glória a Deus. E Deus, é como Deus se levantar do trono, mãe, e dizer assim, agora a guerra está na minha mão, é comigo. E ela disse que fazia 5 meses que eu não chamava mãe. Por quê? Porque eu ficava revoltada, porque eu dizia, ela me trancou. Ele só me prendeu porque ela deixou. E de repente ela disse que escuta eu chamar assim, mãe. Quando ela entra, mãe, aí ela parou na grade. Chorou, claro. A última vez que ela viu foi na situação que houve. Mas ela disse, quando ouviu eu dizer assim, mãe, pelo amor de Deus. Quando ela ouviu, ela pegou a chave, ela abriu. Ela me deu banho, fez café para mim. Eu lembro que ela fez 2 tranças. E ela disse assim, você quer bolinho de feijão? Que lá no Nordeste faz, né? Eu vou fazer bolinho de feijão para você. E ali eu sentei, fiquei cuidando. De repente, perto de meio-dia, foi chegando o carro do meu pai. Já era depois de meio-dia já, mas aí a gente escuta o barulho do caminhão de longe. E ela estava preocupada. Como seria a reação do meu pai em me ver solta? Quando ele vai parando o caminhão, aí um dos meus irmãos desceu, sabe? Quando meus irmãos desceu, aí chegou que me viu solta, já voltou. Pai, a doida tá solta. E ele pensou que eu que tinha escapado. Aí ele pega as cordas e quando ele foi entrando, minha mãe entrou na minha frente. E disse, não, foi eu que soltei. Prende ela não, porque se tu prender, prendeu junto. E o meu pai olhou para ela e disse, eu lavo minhas mãos. Aí é com você. Preocupado, porém ficou bravo porque ela tinha feito isso. Mas eu acho que ele teve dó, alguma coisa dela, e deixou. Aí eu passei 1 mês bem dentro de casa, sabe? Sem ouvir nada, mais tranquila. Porque aí, agora, Deus começa a trabalhar, não é? Porque Deus cria situações. Sim. Porque a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Para eu descobrir quem era Jesus e aprender, eu tinha que ouvir a palavra de Deus. Sim. E minha mãe clamou a ele, pedindo que ele fizesse alguma coisa. Então, Deus agora cria caminhos no meio da tormenta, né? Sim. Ainda que minha mãe não tivesse entendendo, mas clamou por ele, eu entendo que Deus começou a criar caminhos. E colocou no coração da minha mãe o desejo de dizer, eu vou atrás de um serviço para essa menina, para ver se ocupa a mente dela. Porque nesse período de tempo, por um período de tempo, minha irmã aprendeu a fazer tapete ponto cruz, sabe? Mas ela dizia assim, ela vai ocupar a mente, ela vai aprender, então ela vai se ocupar. Aí ela foi na cidade, falou com um rapaz conhecido para num fabrico que fazia bolsas de viagem, bolsa de escola, bolsa de viagem. E conversou com o rapaz e disse assim, arruma um lugarzinho aí para minha menina. E um deles era meu primo, era primo da gente. Aí disse assim, olha, arruma um lugarzinho aí para ela ir aprendendo, para ela ocupar a mente. E quando for no sábado, eu trago o dinheiro, te dou e tu paga ela. Mas pelo menos para ela ocupar a mente. Ela queria pagar para a senhora eu poder aprender. ter, como que ela dissesse assim, eu preciso que você me ajude, mas não precisa pagar não, eu te dou o dinheiro, só não diga que foi eu, mas Entendi. para tentar ocupar. Aí ele disse, tá bom, traga ela. Aí eu fui.
comecei a aprender a fazer uns estojozinhos de lápis. Só que no período que eu comecei, aí entrou um irmão, um crente. E quando esse irmão entra, eu escuto, aí é quando eu venho ouvir novamente as vozes. Aí eu escuto uma voz dizendo assim, a entidade falando, eu não gosto desse cara. Aí eu virei. Quando eu olhei, era um dos rapazes que fazia parte lá, né? Era um dos donos. E quando eu olhei, aí ele disse assim, eu não gosto dele, você não pode ficar aqui. Você tem que sair daqui. E aquilo foi me perturbando, porque eu tinha passado um mês sem ouvir nada. De repente eu começo a escutar e aquilo foi me dando um pavor e eu levantei e digo, não quero mais trabalhar não. Só a presença dele Só. já era Já me incomodou. suficiente. Aí eu disse, não quero mais trabalhar não, quero não, eu tô indo embora. E levantei e saí. Quando eu vou saindo, do outro lado da calçada, já mais na frente, vinha outro rapaz. E esse outro rapaz, eu posso beber um pouquinho? Pode, fica à vontade. E esse outro rapaz, ele estava desviado na época, filho de um presbítero da Assembleia de Deus. Mas ele estava desviado na época. Ele olha no outro lado e chama a minha atenção e diz assim, você estava trabalhando naquele fabrico? Porque eu trabalhava bem perto da porta, quem passava estava. Aí ele, você não está trabalhando mais não? Aí eu disse, não, tô não, acabei de sair. Aí ele disse, você não quer trabalhar para mim? Na hora eu escutei, pede um material e trabalha em casa. Parecia que estava a pessoa do lado. Aí eu disse, eu não quero trabalhar lá não, mas se tu me der o material, eu trabalho em casa. Aí ele disse, pai, tá bom, eu levo. E levou. Levou uma máquina, levou material, porque lá tem muitos costureiros assim, né, de fabrico, então eles fornecem para a pessoa trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar em casa. Quando eu estou trabalhando, de repente aquele rapaz chega um mês ou 2 meses depois, aí ele para e começa a olhar assim para mim e rindo, sabe, olhando e rindo. E aquilo me incomodou, eu olhei para ele e disse, acho que é? Tu sois grande, mas não sois dois não. Aí ele disse assim, é que vieram me dizer que tu é doida. Aí eu disse, eu? Doida? Ele disse, é. Mas de doida tu não tem nada. Aí eu disse, é? Tem não? Ele disse, tem não. Sabe por quê? Tu rasga dinheiro? Aí eu digo, eu tô trabalhando, eu vou rasgar dinheiro? Aí ele disse, então, doido rasga dinheiro. E você não é doida não. Aí eu disse, eu não sou doida mesmo não. Aí ele disse, vamos pro fabrico? Lá tem moças que têm a tua idade. E eu queria realmente, sabe, porque devido a algumas situações que eu vivi, embora eu fosse bem parecida com a minha irmã, muitas vezes quando alguém sabia que eu estava em surto, em crise, chegasse uma amiga minha, eu tentava até me passar por ela, mas quando descobria que era eu, pulava o batente, saía correndo, não olhava nem para trás. E aquilo me revoltava, eu corria atrás para arrancar os cabelos. Porque não tinha amigos, não tinha amigas. Era. Estava afastado da sociedade. Porque depois que começaram o povo ver o que realmente está acontecendo, de eu desconhecer, de eu correr atrás com a faca e... A pessoa tinha medo, é claro. Corre. Então, de dizer assim, ela tem um problema espiritual e está em tratamento, então as pessoas já tinham aquele receio. E quando ele disse que lá tinha amigas, aí eu peguei e disse para ele, pois leva, já eu chego lá. E ele levou. Só quando a gente chega, você não chega com as boas informações, né? Sim. Alguém chega sempre diz, é a filha de fulano. Olha, ele fazia isso. Porque processo deu na mãe. Então, cada um que dizia uma coisa. Elas não falaram comigo, só falaram oi. E acabou. Aí eu continuei trabalhando ali. Continuei trabalhando. Quando foi numa final de semana, eu chego em casa. Aí eu passo pela porta da sala da minha casa, tinha um estátua, eu escutava a entidade dizer, me dá um banho. Eu abri o litro de 51, ela derramava, pedia me dá um banho. Eu pegava o litro de 51 horror, e derramava nela. em cima, dentro de um tachinho de barro. Ia pro pé e acendia a vela que estava se apagando. E tranquilo, quando eu entro, aí a entidade chega para mim, um Exu, diz assim, olha,
a moreninha que senta do seu lado direito, lá no trabalho, eu quero uma gotinha do sangue dela pra mim. Aí eu disse, oxe, e como é que eu vou fazer isso? Aí ele disse assim, convida ela pra ir no baile lá em Pernambuco. Tinha muito naquela época tarde dançante, bailes pra jovens, sabe? Não era aqueles coisas de serem tarde da noite, mas era aquele período de tarde dançante que terminava 10 horas. Sim, sim. Entende? Aí disse assim, e tu tira uma gota dela, do sangue dela pra mim. Tá bom. Eu tinha um trinchete, um punhalzinho, que era coisa que eu achava que era simples. Uma gotinha já resolvia. Eu achava. Mas quando eu chego no trabalho no outro dia, aí eu me aproximo, a moça trabalhava cabisbaixo, eu me aproximei dela e disse assim, oi, ela, oi, eu digo, se assustou? Aí ela, você não fala com ninguém? Aí eu disse, olha, sabe o que é? É que eu gostei de tu. Aí ela, de mim? Tanta gente aqui dentro. Eu digo, é porque eu queria ser tua amiga. Aí ela, mas justo eu. Eu digo, é porque tem gente que diz que eu sou doida. Mas não sou doida não, eu não rasgo dinheiro. Que o homem tinha dito. Peguei a frase. Aí ela disse, não rasga mesmo não. Aí eu disse, tu vai para o baile, vai ter a tarde dançando, tu vai. Vou não, teu dinheiro não. Aí eu disse, eu pago. Nós não recebe? Vamos, deixa eu mostrar para você que eu não sou o que os outros dizem. O inimigo nunca vai chegar dizendo quem é e o que vai fazer. Sim. Não é? Hoje eu alerto muito meus filhos. Eu digo assim, olha, nós como servos e crentes de Deus, temos que estar atentos a tudo. Sim. Porque o inimigo, ele não está longe, ele está ao derredor. E ele vai oferecer algo que vai te atrair achando que está tudo certo. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus e a direção, não se ilude. Né? Mas quem não tem o conhecimento é levado, é engoldado por isso. E quando eu convidei, aí ela disse assim, tu paga mesmo? Eu disse, pago. Aí, pois tá bom, então eu vou. Aí nós combinou. Ó, tal hora eu passo na frente da tua casa, eu digo, beleza. Aí voltei para minha máquina. E continuei trabalhando. Então, na minha cabeça, a parte de convencer eu já fiz, né? Quando foi perto de meio-dia, aí eu comecei a ouvir vozes. Agora, não era vozezinha, não, vozes. Várias. Dizendo assim. Várias e uma se destacava. Certo. E dizia assim, pegue a tesoura e vá lá, eu quero o sangue dela agora. Aí eu disse, não, agora não. Agora eu não posso, não. E ficou uma luta espiritual entre eu, a máquina... E os espíritos. E eu dizia, Deus. não, eu não posso, não. Eu não vou, eu não posso. Eu não posso. E eu costurando. Naquele eu vou, não vou, aí eu passei a cabeça do zíper da máquina em cima da agulha. A agulha passou em cima e quebrou a agulha. Quando quebrou a agulha, que eu parei... Aí a minha mão já estava em cima da tesoura. Aí eu pensei assim, vou me levantar. Ela fica perto da porta de saída. Perfuro na nuca e corro. Só que foi aí que Deus enviou um jovem de apenas 17 anos de idade. Por nome de Josebias. Ele era primo do que era dono do fabrico. Só que ele trabalhava na garagem do lado. Ele reformava sofá, que até hoje reforma e mora aqui em São Caetano, São Paulo. E ele trabalhava do lado. De repente, ele chega. Era ele quem trocava as agulhas da máquina. Antes dele falar, eu escutei a entidade dizer assim, não deixe ele chegar perto de você. Aí quando eu olhei para a porta, ele se posicionou e disse, tem máquina quebrada? Aí eu gritei, não tem máquina quebrada. E não tem, e não chegue perto de mim. E eu com a tesoura na mão. Meu Deus do céu. Quando eu disse, não chegue perto de mim, foi mesmo que eu dizia, chegue. Ele veio. Porque aí ele começou a se aproximar. E eu escutava, sai de perto dele, não deixa ele chegar perto. Como era que eu ia correr? Do meu lado tinha 2 máquinas, do outro 2 máquinas. Na minha frente a minha. Como o espaço era pequeno, eu tinha que empurrar a minha máquina para sair. Mas ele na minha frente. Aí eu lembro que eu peguei a tesoura, puxei o rosário ainda do pescoço, os guias.
puxei... A senhora andava com os guias aqui? Eu andava, e principalmente quando tinha algum trabalho assim. Final de semana, algum tipo de trabalho. Na sexta, colocava aquele cordão em volta, sabe? Que se dizia que protegia. Uhum. Mas aí, de repente, eu comecei a puxei um rosário pra fora. Quando ele olhou de longe, aí eu com a tesoura levantada. Já posicionada? A máquina aqui, ele ali, eu disse, ó, não chegue perto de mim. Meu. Quando eu disse, não chegue perto de mim, ele apontou o dedo. Ele disse, eu repreendo agora toda legião de demônios. Meu. E saia em nome de Jesus. Aleluia. Quando ele disse em nome de Jesus, eu escutei... Que eu olhei do lado, olhei do outro, não vi voz, não vi entidade, não vi ninguém. Glória Olhei a Deus. pra ele, eu disse, que nome é esse que faz até meu guia se afastar de mim? Aí ele veio com a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando ele olhou, ele disse assim, eu olhei pra ele, como eu posso... Que nome é esse que faz meu guia se afastar de mim? Ele disse, eu sirvo a um Deus todo-poderoso, Fábia. Um Deus criador dos céus e da terra. E um Deus que enviou Jesus Cristo, seu único filho, para dar salvação a todo aquele que crê. Fábia, Jesus te ama. Jesus ama a tua alma. Aquele Jesus te ama. Sabe, causou aquele impacto. E eu parei, olhei para ele e disse, mas ninguém me ama. Nem alma eu tenho. Porque eu dizia que eu não tinha alma. Porque lá em Feira de Santana fizeram um trabalho e disseram para mim que eu não tinha alma. Meu Deus. Disseram que a minha alma tinha sido ofertada. Então, quando ele disse assim, tua alma você não tem, eu disse, não tem. Aí tinha uma bandeja que as meninas lanchavam, sabe? E ele pegou uma bandejinha assim, olhou para mim e disse, olha, ainda que a tua alma tenha sido ofertada de bandeja na mão do diabo, o meu Jesus é poderoso para descer do céu e mais uma vez no inferno tomar tua alma e me dizer, ela me pertence. Glória Quando ele disse isso, ele me mostrou um Jesus tão grande e tão poderoso. Glória a Deus. Que eu chorando, olhei para ele e disse assim, aonde eu posso encontrar esse Deus? Então aonde é que eu posso encontrar? Aí ele disse, vai na Assembleia de Deus. Lá tu encontrará um verdadeiro Deus que pode te libertar. Olha, eu saí dali, eu não consegui fazer nada com a jovem, mas eu fastei e saí correndo. Mas eu saí, Jesus me ama, Jesus ama minha alma, Jesus me ama. Essa foi a frase que foi na minha mente. Quando eu chego em casa, que eu entro, passo pela porta da frente, me dá um banho, vai ficar sem banho. Hoje eu não dou banho em ninguém. Ai, glória a Deus. Entrei dentro do com as velas se apagando, vai ficar todo mundo no escuro. Eu não acendo vela pra ninguém. Por quê? Porque meu coração fervia, sabe? E eu dizia, Jesus me ama, Jesus ama minha alma, Jesus me ama. Isso ficou aí dentro da mente. Quando ficou aquelas palavras todas, aí eu disse, eu vou pra igreja. De noite, ele tinha me ensinado, ele disse, é a Assembleia de Deus, é aqui perto. E quando ele me disse... Eu digo, de noite eu vou para a igreja. E fui. Quando chego na porta da igreja, no horário do culto, que eu digo assim, olha, como é importante uma recepção, irmão. Sim, Não faz é? toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque alguém chega na porta, quando tem alguém recebendo, sabe que está sendo bem-vindo. Quando não tem, entra, a pessoa fica meio perdida, não sabe onde senta, né? Sim. Mas não, estava aquele jovem lá. Ele estava na lá? porta. Estava na porta. E quando eu cheguei na calçada, aí ele olhou para mim, eu pisei. Quando eu pisei na calçada, eu senti uma mão aberta, bater nas minhas costas. Deu um tapa, sabe aquele tapa que estatala assim? Sim. Bateu e me puxou para trás. Quando me puxou, eu escutei. Aí não. Aí você não pode entrar. Olha como o inimigo sabe a quem pertence. Ele disse, você não pode entrar porque esta casa não é minha, não é tua, e o fogo que tem aí dentro me consome. Meu Deus. Quando eu disse o fogo que tem aí dentro me consome, Glória a Jesus. eu parei, porque literalmente você pensa que tem um fogo lá dentro. Não é? Mas o inimigo sabia do qual era o fogo, que era a presença do Espírito Santo. Da terceira pessoa da Trindade, o Consolador que cuida da igreja, que prepara a igreja para ir para o céu.
E quando eu ouvi aquelas palavras, aí o rapaz tocou no meu ombro. Tá acontecendo alguma coisa? Eu disse, o teu Deus não é tão poderoso? Por que o meu guia quer me pegar aqui? Ele fez igual a Porta Formosa, sabe? Quando Pedro chegou, eu não tenho prata e nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Sim. Ele olhou pra mim, aí ele fez assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, teu Deus não é tão poderoso. E meu guia quer me pegar aqui. Ele disse, oxe, calma, tu só tá na porta. Pegou na minha mão e disse, entra mais para dentro. Aí eu entrei. Quando eu fui entrando, a visão ficou meia turva. De repente, ele me sentou num banco. Logo perto do início, eu sentei, a visão foi voltando ao normal. Eu comecei a ouvir os louvores. A pregação daquela noite parecia que só tinha eu ali. Foi na sede das Assembleias de Deus de Belo Jardim. Pastor Antônio Alves de Souza era o meu pastor. E ali, pregando, aquela palavra foi entrando no meu coração, sabe? Sim. Quando a palavra entrou, eu olhei dia 4 de abril de 1993. Aí fizeram o convite, eu levantei as duas mãos, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Embora atrás a gente muitas vezes escutava alguém dizer assim, misericórdia, olha quem está ali. As pessoas se assustavam. Porque muitas vezes alguém pode olhar e dizer assim, olha, fulano, né? Ó, pela vida, mas dizia, olha quem tá ali. Era uma alma que necessitava de salvação. Quando eu entrei na igreja, que eu aceitei Jesus, eu saí, parecia que eu tava flutuando. Sim. Quando eu saí, aí eu cheguei em casa. Aí agora eu era crente, e aí me veio a memória que crente tinha um guia maior, né? Era algo mais poderoso. Que não podia tocar nos ossos, né? Tudo isso veio à tona. Agora eu era um crente. Aí quando eu cheguei, passei, minha mãe indo para a cozinha. Aí ela disse, onde você estava? Vieram aí no terreiro, que eu frequentava todos e tinha um salão. Sim, sim. Atrás também, que tinha um pé. E ela disse, olha, vieram aí. E lá, para fazer tomar passe, jogar carta, e você não estava. Por quê? Aí eu disse a ela, mas eu não posso mais não. Agora eu não posso mais não. Aí ela disse, oxe, tu não pode por quê? Indo pra cozinha. Tu não pode por quê? Quando eu disse assim, eu não posso, mãe, porque eu sou crente. Quando ela virou, ela disse, tu é o quê? Crente? Eu vim da igreja dos crentes agora. Tu é crente? Eu disse, sou crente. Eu não tô dizendo que eu vim da igreja dos crentes agora. Aí ela disse, tu é crente? Não. Nem ela acreditava. Tu é crente? Não. Com tudo isso aí dentro, aí apontou para o terreiro lá onde tem o peixe. Eu digo, oxe, me deu uma vassoura? Aí entrei. Porque o que não serve pra gente não serve pra ninguém. E eu costumo dizer, não foi ninguém que quebrou, não. Fui eu. Eu entrei. Entrei decidida. E quando eu olhei, aí eu disse assim, ó, eu não preciso mais. Aí eu comecei a quebrar o que tinha, os altares, comecei a quebrar tudo. E quando eu comecei a quebrar, até eu costumo dizer que galinha, pombo, tudo deu glória a Deus. Porque estava tudo amarrado para ser sacrificado nas matas virgens, nas encruzilhadas. E eu comecei a abrir as gaiolas, botar os pombos para ir embora, soltar a galinha e dizer, pode ir, não preciso mais. E comecei a quebrar tudo. Aí a minha mãe, quando viu aquele barulhão, ela foi lá. Quando ela olhou na porta da garagem, que ela olhou, ela era doida. Aí gritou, ela é doida não, agora que ela endoidou. Ela endoidou de vez, está quebrando tudo aqui dentro. Corre todo mundo. Porque ela achava que eu tinha endoidado, tinha surtado, estava quebrando tudo e ia quebrar. Não. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Aleluia. Então, quando eu abri a porta, Jesus perguntou, Fábio, tem lugar na tua vida? Aleluia. Eu comecei dizendo que Deus é educado, não é? Sim. Jesus bate na porta. Então, quando ele bateu, eu disse, tem Jesus. E deixei ele entrar. Quando Jesus entra, a casa é dele, o trono é dele, a glória é dele. Ai, tudo glória é dele. A Jesus. E ele começa agora a tirar aquilo que invadia, o espaço começa a ser preenchido. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu fiz essa decisão, que eu quebrei tudo, aí eu comecei a ir para a igreja.
Aí começa agora um processo de libertação. Mas quando esses vizinhos veem que a sua mãe tá chamando todos, eles falam o quê? Não, nesse minha mãe não chamou os não vizinhos. não chamou. Minha mãe gritou pra dentro de casa. Ah, tá. Por meus irmãos. Gritou assim, ó, ela tá doida, viu? Ela quebrou tudo, então ela vai quebrar aqui, porque ela ficou sem entender como é que eu tava quebrando, né? Aí quando eu agora digo a ela que eu sou crente, que eu vou pra igreja, que eu agora não faço mais, aí eu começo a ir pra igreja. Quando eu começo a ir pra igreja, naquela semana, eu começo a ter um período, o inimigo começa agora a dizer que vai me matar. Ele que eu não podia ser ainda crente. Querendo falar? Aí, olha, em Marcos 9, 23, fala daquele pai que chegou com um rapaz possesso, não é? Sim. E que os discípulos não conseguiam expulsar. E quando ele pergunta a Jesus, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer. Aí ele disse, mas por que os discípulos não conseguiu? E Jesus respondeu para ele, essa casta de demônios sai com jejum e oração. Né? São duas armas poderosas que o crente tem na mão. Tem libertação que é de imediato. Sim. Tem situações que é uma casta. E essa casta, ela não sai de qualquer forma. É jejum, é oração. E é por isso que o inimigo muitas vezes luta querendo fazer as pessoas desfalecer. E elas não entendem que precisa orar. Precisa jejuar para ver o milagre. E quando eu comecei nesse processo, eu ouvi a entidade dizer, você não vai mais, porque eu vou te matar. Eu dizia, mata nada. Eu saía de minha casa correndo em direção à igreja. E quando eu via, sabe, a sensação era que o mundo estava se acabando atrás de mim. E eu só olhava para frente, correndo. Quando eu chegava na rua da igreja, eu gritava, porteiro, eu tô chegando, porteiro. Pastor, a irmã Fábia. Quando dizia a irmã Fábia, abre a porta, eu pulava para dentro da igreja. Eu não via mais nada. E os irmãos tudo em oração. Quando eu tornava, era banco afastado, mas eu estava no meio, que eu costumo dizer, do círculo de fogo, sabe? A igreja pegou o peso, começou a orar e jejuar. Quando o inimigo viu que eu não ia desistir, minha filha, aí foi luta. Usou o meu pai. Meu pai foi na casa de um presbítero para tentar intimidar, dizendo que ia na igreja matar o pastor que tinha feito uma lavagem cerebral e que crente eu não ficava, que eu podia ser a pior coisa. Agora o diabo também entra no teu pai. Porque eu podia ser a pior coisa, meu Deus. Mas crente não. Quando eu chego da igreja que o meu pai descobriu que eu era crente, quando eu entrei, ele deu um murro na porta que a porta travou, pegou na minha orelha, levantou. Tu vem da onde? Aí eu disse, eu venho dali. Ele, esse dali não tem nome não? Eu disse, tem. Igreja dos crentes. Igreja de quê? Dos crentes. Uma telha minha não cobra um crente. Ele era muito devoto. Ele era, sabe, ele achava que, isso há 32 anos atrás, ele achava que crente era algo ruim, né? Que era uma maldição e tal. Então ele não queria, mas na verdade era o diabo usando ele, era o inimigo. Sim. Aí quando ele vai na porta da igreja, vai com um revólver. Pra ameaçar. Chega, não consegue mirar. Revólver. Chegou na porta, não conseguiu entrar. Saiu. Quando ele viu que ele não conseguia me tirar, ele me expulsou de casa. Te expulsou de casa? Cheguei de um culto, me bateu, me deu uma surra. Rasgou as coisas, minha Bíblia. Trancou minha mãe no quarto. E me bateu e fez questão de tirar óleo diesel do caminhão para queimar a Bíblia, tudo. E ele disse, agora esquece, você não tem mais pai, não tem mais mãe, e esqueça, eu não quero saber de crente. Mas mesmo meu pai me pondo para fora de casa, eu saí chorando, porque foi depois do culto, e ele me bateu, já era quase meia-noite, 1h da manhã, eu subi na rua chorando, mas a igreja estava em vigília por mim. A Assembleia de Deus Central. Tudo que chegar hoje em Belo Jardim e falar assim, quem foi a jovem, a irmã Fábia. Porque a igreja toda, eram os jovens. Esse rapaz que pregou para mim, Josebias, a mocidade se reuniu em jejum e oração. E os jovens que saíam para trabalhar, chegava de meio-dia, eles não iam almoçar. Eles se concentravam na igreja em oração.
e voltava para trabalhar. Tudo pela minha libertação. Porque eu entrei na igreja, não tinha quem fizesse eu sair. Eu digo, eu quero Jesus, agora eu quero o céu, e quem me sustenta é Deus. E começou, e o inimigo me pegando na igreja. Foram 2 meses e 18 dias. Meu Deus. E não é fácil para o pastor e para a igreja. Uma perseguição dos pais. Aí as igrejas se unem, porque o pastor, na época, o sogro dele era de Caruaru. Então, quando chega uma ameaça dessa para um pastor na cidade, o que está acontecendo? Aí chega no ministério, a igreja começou a jejuar e orar. Os círculos de oração em Caruaru começou a orar e jejuar pela libertação de uma jovem. Então, quando começou aquele período de oração, e Deus, quando vê o povo se reunir, não tem para ninguém, né? Não tem. A guerra é dele, por isso. Eu digo, como vale a pena você crer e acreditar que Deus é quem vence as nossas guerras. É verdade. Por isso que nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades do mal. E as armas têm que ser espirituais. Exato. Não é? Isso. Então a igreja pegou as armas e começou a jejuar, a orar, ciclo de oração. E aquele período de tempo, eu corria muitas vezes, cheguei na igreja, entrava, o inimigo pegava, os cabelos ficavam desse tamanho. Era banco afastado. E você sabe que tem aqueles que acreditam na libertação e tem aqueles que dizem, não adianta. Tá fazendo o quê? Só tá dando trabalho, só tá isso e aquilo, né? Sim, Mas sim. tem aqueles que diziam, não, quem vai sair é quem tá imperando, que quer prejudicar, matar ela. Mas ela não, Jesus trouxe e é pra cá que Jesus vai libertar. Então, era aquela convicção, sabe? De libertação. Enquanto isso, Deus prepara uma irmã para cuidar de mim, porque meu pai tinha me expulsado. E essa irmã estava na vigília, Deus fala com ela, que ela me acolha, e ela sai, me acolhe, me leva para casa. No outro dia chega os irmãos com roupa, com Bíblia, e me acolheu. Embora eu estivesse naquele processo de libertação, mas a igreja estava ali. Pegou o peso. Quando foi chegando perto do batismo, veja que eu me converti 4 de abril. E o batismo foi dia 27 de junho. De abril a junho, foi esse período que eu estava nesse processo. Quando chega na semana do batismo, o pastor, eu chego para o pastor e digo assim, pastor, eu quero me batizar. Eu quero me batizar porque eu quero participar dos conjuntos da mocidade, eu quero participar da Santa Ceia, eu queria participar de tudo. Sim, sim. Mas eu só podia depois que liberta fosse e também depois que eu me batizasse. Aí eu digo, mas o que falta para eu me batizar? Eu quero, há 17 anos eu ia fazer 18. E eu quero me batizar. Aquele desejo ardente. Tem hora que hoje eu não entendo, quando o crente ainda segura, não, resiste, mas porque não batiza. É fazer parte do corpo de Cristo. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aí eu cheguei e fui pro pastor, porque eu soube que alguém chegou para ele e disse assim, pastor, não batiza essa menina. Porque, olha, o inimigo tá pegando ela na igreja, Fariseus. Olha como é que tá a situação, o senhor não pode batizar. Aí outro já chegava e dizia, pastor, batiza, pastor. Ela enfrentou o pai, enfrentou tudo, enfrentou os terreiros aqui, porque, olha, faziam trabalho na frente da igreja, mandava carta de ameaça de morte. Foi muita batalha, porque dizia crente eu não podia ser, porque eu sabia demais. Aí dizia que não podia, mas eu entrei e agarrei Jesus, Jesus me agarrou, glória a Deus, e eu disse, dele eu não solto mais. E quando eu agi assim, né, aí eu cheguei pro pastor, fui na casa dele. Na casa dele, aí cheguei, de palma, aí a esposa dele me atendeu, muito amorosa, as filhas moças, tudo. E ela disse assim, deixa eu chamar o pastor. Eu disse, eu vim aqui para falar com o pastor. Aí o pastor veio, me atendeu. O pai disse, ô, minha filha, entre. Aí eu entrei. Aí ele, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem, pastor. Agora eu vim conversar com o senhor porque eu quero me batizar. Aí ele disse, então, irmão Fábio, é que o batismo, eu digo, olha, pastor, antes de tudo, deixa eu lhe dizer uma coisa, se o senhor não me batizar, ninguém se batiza.
Aí ele olhou pra mim, olhou pra mim e disse assim, aí ele parou, olhou pra mim, aí ele disse, ninguém se bate, por quê? Eu disse, porque eu vou pular dentro do tanque. E só sai quando me batizar. Porque o tanque era na igreja. Aí ele olhou e disse, não faça isso não. Porque eu estava vendo, eu vi enchendo o tanque, sabe? Que o batismo ia ser no domingo. E isso era uma quinta e na sexta-feira ia ser a profissão de fé. E eu vi limpando o tanque para ser cheio. Eu dizia, eu pulo dentro. E só sai quando o pastor me batizar. Só que aí eu fui dizer para ele. Aí ele disse, não pule, não precisa pular. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar e Deus vai dizer, tá bom? Aí eu disse, tá bom, pastor, mas eu quero batizar, eu quero participar de tudo. Tá certo, minha filha. Mas Deus vai mostrar. Aí eu, tá bem. Fui-me embora para casa dessa irmã que eu morava, na casa dela. Aí quando foi no dia seguinte, foi o dia da profissão de fé. Como era sede, vem os das congregações. As outras regiões. Isso. Era uma cidade pequena, mas as congregações vinham para a sede. Sim. Aí tinha o dia da profissão de fé e o pastor pegou uma lista e disse, olha, essa bancada aqui tá livre, mas só sentem aqui quem estão na lista. Antes de ele chamar o primeiro nome, eu me levantei e me sentei no começo. Sentei e disse, Jesus, eu tô aqui. Jesus, eu tô aqui. Aí começou aquele zuzuzum, sabe, na igreja. Aí o pastor tocou a campainha, que antigamente tinha, né? Hoje a gente não encontra muito, não. Mas tinha uma campainha e o pastor tocou. Aí a igreja prestou atenção e disse, irmãos, se acalme. Os irmãos estão assim porque tá vendo a Fábia. Ela já sentou aqui. O nome dela não tá na lista, mas ela já sentou. Então vamos decorrer o culto. Tá certo? Vamos continuar o culto. Aí eu olhei para ele e eu disse, mas eu quero me batizar. Aí ele disse, Fábia, presta atenção, vê? Chega aqui mais pertinho. Aí eu levantei e vim perto do púlpito. Aí ele disse, olhe para mim, minha filha. Aí eu olhei e ele disse, olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Até o terminar do culto, até o final do culto, Deus vai me dar uma resposta. Se você vai poder se batizar agora ou não. E eu disse, mãe, eu quero me batizar. Aí ele disse, mas escuta o que eu estou falando. Se Deus me der a resposta e dizer que você pode, eu vou lhe batizar. Agora, você não crê que Deus fala? Eu disse, creio. A igreja não é de Deus? Eu disse, é. Aí ele disse, então, é Deus quem vai dar a resposta. Se for para você se batizar, ele vai dar a resposta. Se não for, ele também vai dar a resposta e fica para o próximo batismo. Mas eu vou fazer o que Deus mandar. Tá certo? Aí eu disse, tá certo, pastor. Sábio, né? Bem direitinho explicando, sabe? Mas eu voltei para o mesmo lugar. Foram chamando Querendo todo mundo. pular no tanque. E eu voltei, sentei e fiquei, Jesus, eu tô aqui, Jesus, eu tô aqui. Jesus, eu quero me batizar. Intercedendo ali. Ó, Jesus, eu quero me batizar o tempo todo. Aí ele foi, deu uma palavra, depois chamou um, chamou outro e foi tomando profissão de fé. De repente, ele deu a oportunidade ao outro irmão e ele sentou. E ele sentou porque já ia chegando quase o final dos outros, né? E ele sentou e eu não tirava o olho dele. Quando eu olhei, eu vi que ele fechou a Bíblia e abriu. Quando ele abriu a Bíblia, aí ele tirou o lenço, enxugou os olhos, começou a chorar. Aí eu disse, meu Deus, tu falou com ele. Pensei lá, porque eu não tirava o olho dele, sabe? Era dele que tinha que vir a resposta. Sim, sim. Quando ele levantou, aí ele virou para a igreja. Deus me deu a resposta. Aí ele disse, irmão, o versículo está no encontro do eunuco, da rainha Candace. Vendo água, disse, o que impede de eu ser batizado? Quando ele disse isso à igreja, Glória a Deus. sabe, glorificou a Deus. Aí ele começou a explicar a palavra. Aí ele disse assim, olha, Filipe foi levado em espírito ao encontro de um homem que estava dentro da carruagem, lendo as escrituras, mas não entendia. E após ele entender do que se tratava,
Ele disse, vendo água, o que impede de eu ser batizado? Aí ele disse, a irmã Fábio vem nessa luta entendendo a palavra e entendendo quem é Jesus. E a resposta Deus me deu, eu aprovo o batismo. Aleluia. Aí quando ele disse, eu aprovo a igreja. Glória a Deus. Foi algo tão maravilhoso, a sensação foi tão maravilhosa, que você sai assim, meu Deus. Impactada. Quando ele disse isso, eu saí certa que eu vou me batizar. Isso foi na sexta. Se Deus já deu a resposta ali, já estava decretada a vitória. Mas até o cumprimento dela, você sabe que tem aqueles que duvidam. Ainda vai, né? Ainda tentam impedir, dizer não pode. São os processos. Os processos. Mas quem fez a promessa e quem deu a resposta... Garante. Garante. Aleluia. E eu lembro que quando foi no domingo, eu fui cedinho. Olha, tinha um estudo pela manhã, porque quando era época de batismo, é um evento específico. Foi o estudo pela manhã. Quando foi na hora do almoço, vai almoçar? Eu digo, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Já com a minha bolsa, com a roupa. E eu fiquei. Quando foi à tarde, era 2 horas o batismo. Aí eu subi no primeiro andar, porque a igreja lá tinha primeiro andar e uma escada nos fundos da igreja, sabe? Aí eu peguei e subi. Quando eu subi, para vestir a bata, todo mundo, para vestir a bata, para mim, meu Deus, era um dia mais que especial. Nisso eu entrei, na hora de descer, o portão que dava acesso à rua, a um bequinho da saída, tocou. Sabe, alguém na porta faz bem forte. Sim. Quando eu corro, que eu vou olhar, é minha cunhada. Com os cabelos, corre, tua mãe teve um infarto. Se tu não correr, tu não vai pegar tua mãe viva. Tu tem que ir agora. Eu já estava com a bata do batismo. Eu olhei minha mãe, porque mãe, uma notícia dessa, o que você faz? Sai correndo. Eu olhei pro céu. Jesus, agora... É. Segura minha mãe um pouquinho lá. Primeiro eu vou pedir o pastor para me batizar, depois eu vou. Quando eu disse isso, eu corri para a igreja para ver se alguém deixava eu passar primeiro. Na frente. Só quando eu entrei, aí disseram, é aqui, você vai ficar aqui nessa fila. E eu, não, é porque... Não, tem que esperar aqui na fila. Deixaram eu quase por último da fila. E eu olhava, por quê? Porque depois, até os irmãos diziam, naquele dia estava todo mundo com medo. Muita gente com medo. Mas o pastor estava convicto. Porque quando ele entrou no tanque batismal, fez a oração, aí ele olhou para a filha e disse, cadê a Fábia? Aí disse, é a última, tá ali atrás. Ele, não, vai começar por ela, traga ela. Uau! Traga ela. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu entrei, bem magrinha, eu entrei no tanque batismal, senti aquela alegria. A alegria dele ter me visto, ter me trazido. Quando eu entrei no tanque, que eu desci, sabe quando você sente um peso? Algo ficou, realmente é o que a Bíblia diz, sepultou para o mundo. E eu saí com as minhas mãos levantadas, chorando e glorificando a Deus. Aí Deus toma uma irmã, aleluia, dirigente de oração, que até hoje está lá em Belo Jardim. Tomou aquela irmã com a ousadia. Eu nunca tinha visto uma profecia. E aí tomou aquela irmã com ousadia no meio da igreja. E ela disse, se direcionou a mim. E ela disse, eu, Deus, te escolhi. Glória a Jesus. Te chamei. Tu és minha. Vou te levar, e fez essa promessa, vou te levar por vários lugares. Abrirei muitas portas. Voarás sobre as asas do vento. Contarás de onde eu te tirei, o que eu fiz da tua vida, e muitos saberão que eu sou o Senhor. Foi uma profecia tão linda, tão maravilhosa, uma promessa tão grande que depois alguém chegou e disse assim, mas tudo isso é para ela. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Glória não é? a Jesus. Depois daquela profecia, eu saí, corri e fui trocar de roupa. Quando eu troquei de roupa, eu fui saber da minha mãe. Né? Falei pro irmão, porque disseram que minha mãe tinha tido um infarto e eu saí correndo. Quando eu chego na rua de casa,
tava aquele silêncio. Sabe aquele silêncio, o caminhão parado, era um domingo de tarde. Não vi movimento nenhum. Aí quando eu fui chegando, aí tinha uma janela no oitão da casa, né? Que era a casa de esquina. Aí eu subi num batentinho assim, pra ver, pra olhar, porque meu pai não podia me ver. Quando eu olhei, minha mãe tava lavando louça. Era mentira? Quando eu olhei, aí eu, mãe. Aí ela tava lavando um prato, aí ela mandando eu esperar, porque meu pai tava deitado. Aí ela saiu, chegou perto de mim e fez assim: ô, minha filha, eu não pude ir. Seu pai me deixou ir ver, que ela sabia que eu ia descer as águas. Aí eu disse: mas a senhora não tá doente? Aí ela disse: eu? Não. Olha. Não tive nem dor de cabeça. Por quê? Aí eu li, porque eu pulei do batente, do degrau, embaixo eu disse: ah, Satanás, até aqui tu quisesse me pedir, mas tu perdeu, o vencedor fui eu. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu voltei para a igreja. Aí tava o pessoal tudo se cumprimentando, né? E quando eu voltei, fui para a casa da irmã, aí à noite era culto, e o pastor disse: de noite você agradece. Aí eu, de noite, subi, fui, agradeci, ganhei uma blusa com o nome Jesus. Agradeci. A partir daquele momento, nunca mais o inimigo teve poder sobre a minha vida. Glória a Deus.